Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Que é difícil só pra mim. Sei que são mais os meus que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. Tu quer... Vamos entrando, minha gente. Aguardando, a galera tá entrando aos pouquinhos. Oh, que sou tão pequenino assim. Boa tarde, minha gente, boa tarde. Vamos chegando para a gente começar a nossa aula de hoje. Porque sei que vai cuidar de mim. Seu melhor está por vir. Fala, minha gente! Boa tarde a todos vocês que estão chegando agora para a gente poder iniciar. Começamos sempre, né, com a música de paz, uma música de força, de coragem. Vocês sabem que eu gosto muito disso, ainda mais esse momento que a gente está passando, um momento de reflexão, um momento de aprendizado, um momento diferente nas nossas vidas, que eu acho que muitos de nós nunca pensou em passar, né? Mas, enfim, hoje a gente não teve na sexta passada, a gente está tendo essa live todas as sextas-feiras, é importante a gente falar isso. Todas as sextas a gente está tendo essa live, trazendo um tema de penal ou de processo penal. Vocês mandam para mim, lá no meu Instagram, Prof. Isabela Leal, para quem ainda não me segue, vai lá, manda para mim durante a semana, até terça-feira eu estou recebendo as mensagens de qual assunto que vocês gostariam que eu falasse aqui para vocês, e aí eu venho na sexta-feira e trago o assunto escolhido, aquele que foi mais batido. Professora Natamil, Deus te abençoe, obrigada, Maciel, que bom, fico feliz, deixa eu ver aqui, Eli, prof, já estamos aqui para mais um aulão, daquele jeito, sim, tiro, porrada e bomba, Eli, diretamente do Ceará. Hoje estou orientada, realmente bacana, Eli, que bom ter você aqui, bom ter vocês sempre aqui. Então, olha só, a gente já vai iniciar hoje, o tema que foi escolhido para hoje foi ação penal. Muita gente mandou mensagem, né? O tema passado foi crimes, foi concurso de crimes, esse tema de hoje vai ser ação penal. Lembrando que essa live a gente vai fazer todas as sextas e atendendo a pedido mesmo de vocês. Vocês pedem, mamãezinha faz. E aqui é aquele jeito, né? Penal na veia, tiro, porrada e bomba, não aguenta, vai pedir para sair, não vai, né? Vai pedir para ficar. Então vamos lá, vamos começar o tema do dia, ação penal. Porque meu nome é Isabela Leal, aquela que descomplica o direito penal e o processo penal, e você aprende como é, tem que ter a dancinha de uma forma muito mais legal. E assim a gente inicia nessa energia boa, começando o tema ação penal. Gente, o que é ação penal? Gente, nada mais que o direito público subjetivo de se pedir ao Estado a aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Professor, não entendi nada. Calma. Ou seja, em outras palavras, é por meio dela, da ação penal, que é possível provocar o Estado juiz. E quem é o Estado juiz? O Poder Judiciário. Para que ele, Poder Judiciário, aplique a lei ao caso concreto. Então, é através da ação penal que nós vamos conseguir ali, possível provocar esse Poder Judiciário para que ele possa aplicar a lei ao caso concreto, para que a gente possa buscar fazer a justiça.
Então, o Estado, nessa figura do Estado juiz, do Poder Judiciário, ele vai aplicar a lei ao caso concreto por meio de quem? Da ação penal. Só fazendo essa introdução para poder vocês entenderem. E a ação penal, ela é a segunda fase da persecução criminal. Eu não sei se vocês lembram das aulas anteriores de vocês, a gente tem a persecução criminal, que é exatamente o perseguir o crime, onde a gente tem o Estado perseguindo o crime através de uma investigação criminal, que é a primeira fase da persecução criminal. Então, a gente tem aquela persecução penal, que é o perseguir o crime. Então, a gente tem a primeira fase, que é a fase preliminar, que é a fase da delegacia, a fase da investigação, e nós temos a segunda fase, que é a fase exatamente do Poder Judiciário, que é a fase da ação penal. Então, é por isso que eu estou dizendo a vocês que a ação penal ela é a segunda fase da persecução criminal. O direito de ação, ele é sempre um direito público. Por quê, gente? Porque ele provoca a atividade jurisdicional. E isso já foi pergunta de prova, tanto pergunta de OAB como pergunta de concurso. Eles já botaram uma situação como essa, principalmente a galera que está fazendo aí concurso para magistratura, concurso para promotoria, também pode se valer desse tipo de aula. Por quê? Porque foi uma pergunta que eles já falaram. O tipo de direito que é um direito público. O direito de ação é um direito público. Por quê? Porque provoca a atividade jurisdicional, que é a atividade exercida por quem? Pelo Estado. E também, além de ser um direito público, anote, o direito de ação é um direito subjetivo, porque algumas pessoas elas são legítimas para que ela possa ajuizar essa ação penal. Então, é qualquer pessoa, professora, que pode ajuizar a ação penal, que pode entrar com a ação penal, ou seja, que pode oferecer a ação penal. Gente, não é qualquer pessoa, depende da espécie de ação penal. A gente tem hoje 2 espécies de ação penal. Então, se você quiser já anotar aí, são 2 espécies de ação penal. Quais são elas? Nós temos a ação penal de natureza pública, de um lado, e do outro lado, nós temos a ação penal de natureza privada. Então, enquanto de um lado a gente tem a ação penal de natureza pública, do outro lado a gente tem a ação penal de natureza privada. E muita gente confunde isso, muita gente se atrapalha nisso, e eu sei que se atrapalha mesmo, porque foram uma das as maiores perguntas que vocês fizeram para mim, foi exatamente isso. Professora, eu confundo o que é ação penal de natureza pública, como é que eu reconheço, como é que eu enxergo, como é que eu descubro que ela é uma ação penal de natureza pública, essa confusão aí da subespécie dela, incondicionada, condicionada, e não sei quando ela é ação penal privada. Isso vai ficar fácil para vocês, porque eu vou ensinar a partir de agora. Então, já bote, de um lado, nós temos, vocês sabem que eu sempre gosto de fazer tudo desenhando. Como eu não tenho quadrinho, eu tenho folhinha, como a gente utiliza em todas as aulas. Então, de um lado, você vai botar aqui ação penal de natureza pública, ok? Então, vou botar natureza pública, de um lado, e do outro lado, você vai botar ação penal de natureza privada. Privada. Vou mostrar aqui para vocês. Então, de um lado, ação penal de natureza pública, tá dando para ver daí legal? Ação penal de natureza privada, ok? Então, de um lado um, de um lado outro. Antes de tudo, mandar um abração para a galera do Ceará, que está aqui, galera do Rio de Janeiro, galera de São Paulo, galera de Alagoas, beijo, que bom ter vocês aqui. Galera da Bahia, sempre presente também, junto com a gente nas lives, né? Então, vamos lá, vamos falando. Fico feliz quando eu vejo vocês aqui na live junto comigo. Então, vamos lá. Seguimos. Então, a gente tem, de um lado, a ação penal de natureza pública, do outro lado, a ação penal de natureza privada. Essas são as 2 espécies. Olha, temos gente também do Distrito Federal, bacana, que bom ter vocês aqui, né? Galera de Brasília, Distrito Federal, galera também de Taguatinga, que eu sempre fui muito bem recebida nessas cidades que eu apareço, galera de Maceió, muito obrigada por estarem aqui comigo, junto com a gente. Tem gente de tudo quanto é lugar do país, e eu fico muito feliz quando eu tenho vocês aqui junto. Então, vamos continuar. Essas espécies são 2 tipos, como eu disse, a pública e a de natureza privada. Pode ser, então, agora, dentro dessas espécies, de natureza pública e de natureza privada, nós temos subespécies. Quais são elas? Dentro da ação penal de natureza pública, elas se subdividem em 2, ok? Então, a ação penal de natureza pública, nós temos, ela pode ser, anote aí,
ação penal de natureza pública incondicionada, e ela pode ser ação penal de natureza pública condicionada. Então, são duas espécies de ação penal de natureza pública que a gente tem aqui. A ação penal de natureza pública incondicionada e a ação penal de natureza pública condicionada. Sendo que a condicionada, ela é condicionada a quê, Pro? Aí ela tem mais duas espécies. A condicionada, ela pode ser condicionada à representação da vítima, olha a representação da vítima, que no direito penal, no processo penal, a gente chama de ofendido, então, condicionada à representação do ofendido, e ela pode ser condicionada aqui à requisição do ministro da Justiça. Então, já montamos aqui a pública. Então, a ação penal de natureza pública, ela pode se dividir em incondicionada e condicionada, sendo que a condicionada, ela pode ser condicionada à representação do ofendido ou condicionada à requisição do ministro da Justiça. Beleza? Já a privada, ela também tem espécies de ação penal de natureza privada. E quais são as espécies de ação penal de natureza privada que a gente tem aqui? Aí a gente tem a ação penal privada, propriamente dita, que é aquela que a gente chama de ação penal privada, exclusivamente privada. Então, a exclusivamente privada, que é a primeira. Nós temos a ação penal privada personalíssima, não esquece disso. Então, ação penal privada, para quem está anotando, personalíssima, e nós temos a ação penal privada, por fim, subsidiária da pública. Primeiro, eu estou montando com vocês aqui o quadrinho, para que vocês tenham esse quadrinho em mente. Então, vou mostrar aqui para vocês. Na ação penal de natureza pública, já dividimos em condicionada e condicionada, sendo que é condicionada à representação do ofendido, que é a vítima, ou condicionada à requisição do ministro da Justiça. Já na ação penal privada, ela se divide em três. Ação penal privada exclusivamente privada, ou também chamada de propriamente dita, ação penal privada personalíssima e ação penal privada subsidiária da pública. Beleza? Agora que a gente já fez esse quadrinho, vamos começar falando agora de cada uma dessas espécies. Antes disso, um abração para a galera também de Recife, sempre presente, galera de Belém do Pará também, muito feliz com vocês aqui, galera de Mato Grosso do Sul, galera do Paraná, muito obrigada por estarem aqui comigo. Então, vamos lá, vamos seguindo. A ação penal, gente, em regra, ela é de natureza pública, ok? A regra é que a ação penal ela é de natureza pública. Só que quando a gente fala na ação penal de natureza pública, vocês já viram que ela tem duas espécies. A ação penal de natureza pública incondicionada e a ação penal de natureza pública condicionada. A regra sempre é que ela é de ação penal de natureza pública incondicionada. Essa vai ser sempre a regra. Então, lá no nosso quadrinho, a gente já bota aqui, ó, é a regra, ok? A gente já bota aqui, do lado, a ação penal de natureza pública, ela vai ser a regra. Beleza. Por quê, Pro? Que ela vai ser sempre pública. A ação penal ela é sempre de natureza pública, a regra é essa, porque o Estado ele tanto tem o poder de acusar na figura do Ministério Público, quanto ele tem o poder também de decidir, de julgar na figura de quem? Do juiz. Então, é por isso que o sujeito passivo imediato de todo e qualquer crime é quem? O Estado. Quando a gente fala em sujeito passivo, a gente tem a vítima, aquela pessoa que sofre aquele crime, e a gente tem também o Estado, porque o Estado ele sofre ainda que indiretamente com todas as condutas penais que estão ali praticadas. E aí, quando é que eu vou saber que essa ação penal ela é de natureza pública e quando ela é de ação penal privada? Primeiro, vamos fazer essa diferença, que muita gente confunde. A ação penal de natureza pública é aquela que se procede, eu vou mudar até de cor aqui, é aquela que se procede mediante denúncia. Atenção isso aqui, é aquela que se procede mediante denúncia. Olha eu já botando aqui de rosinha. Então, a ação penal de natureza pública é aquela que se procede mediante denúncia, diferente da ação penal privada, que é aquela que se procede mediante queixa-crime. Queixa-crime.
Então, enquanto a ação penal de natureza pública, para iniciar, eu inicio com uma peça chamada denúncia, na ação penal privada, ela se inicia com a queixa-crime. É ela que dá início. Essa é a principal diferença de uma para outra. Enquanto na ação penal de natureza pública, quem oferece a denúncia é quem? Quem é o legítimo para poder entrar com a ação penal de natureza pública? Quem tem legitimidade para oferecer a denúncia, somente ele, o Ministério Público, o membro do Ministério Público. Então, a ação penal de natureza pública, gente, é o Ministério Público que oferece a denúncia para poder entrar com esta ação penal de natureza pública. Enquanto na ação penal de natureza privada, não tem um órgão oficial para isso, não é o Ministério Público, é o particular. Isso mesmo, é o particular. Não tem um órgão como o Ministério Público para entrar. Perceba, é ação penal privada. Então, é o particular que contrata um advogado e este advogado faz uma petição chamada queixa-crime, e essa queixa-crime é a petição inicial da ação penal privada. Então, percebam, o mais comum de você ver é o Ministério Público oferecendo uma denúncia, né? Por exemplo, quando você tem um crime de furto. O crime de furto é um crime de ação penal de natureza pública. Aí você vai fazer o passo a passo. Vamos supor que a vítima ela registrou o BO, um boletim de ocorrência lá na delegacia. O delegado iniciou uma investigação criminal, terminou a investigação criminal dele com um relatório, onde ele traz indícios de autoria e prova de materialidade. Olha o passo a passo do processo. Aí ele pegou este relatório, terminando a investigação, mandou para quem? Para o Ministério Público. Chegando na mão do Ministério Público, o que é que o Ministério Público vai fazer? O Ministério Público, então, vai oferecer a denúncia. Ele vai analisar ali para ver se tem indícios de autoria e prova de materialidade, que é o quê? Se que tem a justa causa formada, ele vai analisar. Já tem a justa causa formada? Tem. Então, tem indícios de autoria e prova de materialidade, que a gente chama de justa causa. Aí ele vai oferecer aquela denúncia. E ele oferece a denúncia para quem? Para o juiz. A partir do momento que o Ministério Público oferece essa denúncia e o juiz recebe, abre-se, então, a ação penal de natureza pública. Entenderam? Então, a ação penal de natureza pública começa com o Ministério Público oferecendo a denúncia. É através da denúncia que só o Ministério Público pode oferecer. Por quê? Porque é a ação penal de natureza pública. Já a ação penal de natureza privada é diferente. Por exemplo, um crime de ação penal de natureza privada, um crime de difamação, em regra, aí, os crimes contra a honra são de ação penal privada. Então, não é o Ministério Público que vai fazer isso. Você que foi difamada vai procurar um advogado, vai vir aqui para a mamãezinha e chega lá, me contrata e faz assim, prof, doutor, eu quero abrir uma ação penal. O que é que eu vou fazer? Aí eu vou redigir uma queixa-crime, que é a petição inicial da ação penal de natureza privada, e eu vou oferecer essa queixa-crime a quem? Ao juiz. Pronto. Na hora que eu ofereci a queixa-crime ao juiz, é como se eu tivesse oferecido lá na ação penal de natureza pública a denúncia, como se o Ministério Público estivesse oferecendo a denúncia. Eu estou fazendo as vezes do Ministério Público na ação penal de natureza privada, só para vocês entenderem como é que funciona. E aí, eu vou oferecer a queixa-crime, eu particular, eu vítima, através do meu advogado, para o juiz. Quando o juiz recebe a queixa-crime, abre a ação penal privada. É só isso, gente. E aí a ação penal continua da mesma forma. Com o quê? Com a resposta à acusação, vai marcar audiência de instrução e julgamento, depois vai ter as alegações finais, depois o juiz vai sentenciar, depois passa para a terceira fase do processo, que é o recurso. Tudo igualzinho. A única diferença está exatamente nessa entrada da ação penal. Como é que eu vou entrar com a ação penal? Se for pública, através de uma denúncia, é o Ministério Público que oferece a denúncia. Se for privada, é o particular, a vítima, que oferece a queixa-crime. Entenderam isso? Eu estou dizendo a vocês que meu nome é Isabela Leal, aquela que descomplica. Então, vamos lá. Agora que eu já fiz essa primeira introdução aqui para vocês, quando é que eu vou saber que aquele crime é de ação penal de natureza pública e quando é que eu vou saber que aquele crime é de ação penal de natureza privada? E agora? Quando é que eu sei um e outro? Isso é fácil. A regra, eu disse a vocês, que é a ação penal de natureza pública incondicionada, que está prevista onde? Lá no artigo 100 do Código Penal.
Então, você pode até anotar, artigo 100 do Código Penal. Ele fala assim, ó, a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa da vítima, ou seja, privativa do ofendido. Logo, o que esse artigo 100 está falando, gente? Que a ação penal, em regra, ela é pública e incondicionada, porque ele diz de forma clara, quando a lei não definiu o crime expressamente como crime de ação penal privada, isso significa que a ação penal será pública. Então, eu vou dizer para vocês agora e dar um macetezinho que vocês nunca mais vão esquecer na vida de vocês, para vocês saberem quando aquele crime é de ação penal de natureza pública, quando aquele crime é de ação penal de natureza privada. Preste atenção. Você vai pegar seu vadimeco. Se você tiver com o vadimeco aí agora, eu indico que vocês peguem para poder vocês olharem o que eu vou lhe ensinar agora. Para você saber se a ação penal é de natureza pública ou privada, ou se ela é pública incondicionada ou pública condicionada à representação ou requisição, a própria lei expressamente vai te dizer isso. Então, um crime de ação penal de natureza pública, a lei ela não vai definir o crime como ação, ela não vai trazer a ação, ela vai dizer o seguinte, se ela for privada, ela vai dizer que a ação é privada, na hora que chegar nos parágrafos dela. Como assim, Pró? Preste atenção. Se a ação penal for de natureza pública e incondicionada, a lei não diz nada. Ela não fala nada. Por exemplo, abra o artigo 121 do Código Penal. Vou lhe ensinar o macete agora. Se você abrir o artigo 121 do Código Penal, onde a gente tem um crime de homicídio, você vai ver vários parágrafos, você vai ver vários incisos ali. Vai estar até o parágrafo 6º vai estar lá expresso do artigo 121, mas nenhum desses parágrafos, nenhum desses incisos falam da ação penal. Olha lá, dá uma olhadinha só por curiosidade. Nenhuma fala nada da ação penal. Então, o que eu estou lhe dizendo? Toda vez que você abrir aquele crime e você olhar todos os parágrafos, olhou todos os incisos, e a lei não fala nada sobre a ação penal, nada, é ação penal pública incondicionada. É a regra. É incondicionada. Ou seja, o que quer dizer incondicionada, professora? Não precisa ninguém representar para iniciar a ação penal. Incondicionada quer dizer, não preciso de nenhuma condição. O Ministério Público de ofício pode oferecer a denúncia sem que ninguém chegue lá para representar. Não precisa ninguém lá denunciar, falar nada. Que o Ministério Público de ofício, ele viu, já viu o crime ali, ele pode de ofício iniciar. O delegado pode de ofício, ou seja, por ele mesmo, investigar. É de ação penal de natureza pública incondicionada. É isso que quer dizer ação penal de natureza pública incondicionada. Então, você olhou no seu vadimeco, o vadimeco não fala nada, o artigo, por exemplo, se você olhar o crime de furto do artigo 155, você vai ver lá até o parágrafo 7º, não tem nada falando de ação penal. Então, a ação penal é pública incondicionada. Agora, perceba a diferença. Quando ela for pública condicionada à representação, ou quando ela for privada, a lei vai trazer expressamente a ação penal, escrita em um dos parágrafos, ou em um dos incisos dela. Ela vai trazer assim, por exemplo, abre agora, vai lá no artigo 156. O artigo 156 é onde a gente tem o furto de coisa comum, que é outro crime. O furto de coisa comum, se você olhar no parágrafo 1º do artigo 156, ele fala assim, ó, esse crime somente se procede mediante representação. Se você abrir a sua lei, vai ficar mais fácil de você entender o que eu estou lhe falando. Então, abra a lei para você ver o que eu estou lhe falando. Você vai abrir aí o artigo 156 e você vai ver que no parágrafo embaixo ele fala, esse crime somente se procede mediante representação. O que é que ele está dizendo, gente? Ele está dizendo, esse crime é de ação penal pública condicionada à representação da vítima. É isso que ele está dizendo em outras palavras. Então, aí você já sabe, opa, esse crime aqui está falando, ó, somente se procede mediante representação. Então, ele é de ação penal pública condicionada à representação. Mesma coisa, você abrir o artigo 147, onde você tem o crime de ameaça. O crime de ameaça também é um crime de ação penal pública condicionada à representação. A representação de quem? Da vítima, do ofendido. Eu preciso, ou seja, no crime de ameaça, eu preciso que a vítima vá lá representar. Eu preciso que a vítima vá lá e chegue assim, ó, eu quero que abra ação penal. Isso é representação. Não confundam representação com registro de BO, ok? Representação é, eu quero juiz, eu quero delegado, eu quero Ministério Público que abra ação penal. Eu estou representando.
Isso é representação. E na ação penal pública condicionada à representação, o juiz, o promotor, o próprio delegado só vai poder iniciar a investigação criminal ou abrir a ação penal se houvesse a representação da vítima. Se a vítima não representar, mesmo que ele tenha visto o crime, mesmo que ele tenha tudo na mão dele, todas as provas, ele não vai poder fazer nada. Por quê? Porque é um crime que a lei expressamente traz lá, claro, que precisa da representação da vítima para iniciar. Então é assim que você vê. Na lei ele traz expressamente. Se a lei não fala nada, gente, se não fala nada sobre ação penal, isso é uma condição da ação, perfeito, perfeito. Então, se a ação penal ela não fala nada, perceba, é ação penal pública incondicionada. Da mesma forma, você vai ter que ver, você vai ter que analisar na condicionada à requisição, quando a lei traz expressamente que ela é condicionada à requisição. Se você abrir agora o artigo 145 do Código Penal, lá no parágrafo único dele, perceba, onde a gente tem os crimes, o rol dos crimes contra a honra. Você vai ver que lá no parágrafo único, ou melhor, no artigo 145, onde tem o rol dos crimes contra a honra, que tem injúria, difamação, calúnia, no artigo 145, caput, ele fala assim: os crimes desse artigo, previsto nesse artigo, se procedem mediante queixa. Percebam, ele fala isso. Todos esses crimes desse artigo se procedem mediante queixa. Então, ele está dizendo o quê, em outras palavras? Cadê? Deixa eu ver se vocês entenderam. Ele está dizendo o quê? Em outras palavras, ele está dizendo para você, esses crimes são crimes de ação penal privada. Porque quando ele fala, esses crimes somente se procede mediante queixa, a lei está dizendo para você que é mediante queixa-crime. Perceba, a queixa-crime. Então, minha gente, é assim que você distingue. Aí, se você for no parágrafo único do artigo 145, você vai ver que ele fala assim: se os crimes forem praticados contra as pessoas que estão previstas no artigo 141, quem são elas? Presidente da República, chefe de governo estrangeiro, a ação penal passa a ser pública, condicionada à requisição do ministro da Justiça. Então, a própria lei, ela traz expressamente quando a ação penal ela é pública, condicionada à representação, quando a ação penal ela é pública, condicionada à requisição do ministro da Justiça, e traz quando ela é privada, que é o quê? Mediante queixa-crime. É difícil? Digam aí para mim. É difícil? É ou não é? Não é difícil, é só você se atentar a isso. Então, prof, resumindo, como é que eu vou descobrir se a ação penal é pública, se ela é privada, ou se ela é pública condicionada à representação, ou se ela é pública condicionada à requisição do ministro da Justiça? Fácil, bem fácil. Só abrir o vadimeco e olhar. Eu estou falando do crime de roubo? Tô. Deixa eu olhar aqui. Fala alguma coisa sobre somente procede mediante a representação? Fala alguma coisa de queixa-crime? Fala alguma coisa de requisição? Não, não fala nada. Então, ela é o quê? Pública incondicionada, ok? Que é a regra. Quando a lei não fala nada da ação penal, ela é pública incondicionada. Agora, se eu quiser que ela seja, se a lei quiser, se a lei trouxer lá mostrando que esse crime somente se procede mediante representação, você já sabe, ela é de ação penal pública condicionada à representação, que é o exemplo do crime de ameaça, que é o exemplo do crime de furto de coisa comum, que você encontra lá embaixo do artigo 147, onde tem ameaça, somente se procede mediante representação. Ou seja, eu preciso da representação da vítima para poder abrir a ação penal. E a mesma coisa nos crimes contra a honra. O artigo 145 diz expressamente: os crimes previstos nesse título somente se procede mediante queixa. Acabou. São crimes de ação penal privada, porque a lei expressamente diz isso para você. Entenderam? É assim. Tá vendo que não tem bicho de sete cabeças? É só abrir. Só para vocês terem ideia, numa curiosidade que eu vou trazer para vocês aqui, o crime de estupro, até 2018, era de ação penal pública condicionada à representação. Agora não é mais. O estupro do artigo 213 do Código Penal. Ele trazia lá que a ação penal era pública condicionada à representação. Hoje, o estupro é ação penal pública incondicionada. Isso foi modificado. E isso era um perigo. Por que era um perigo, Pro? Porque, preste atenção, foi o motivo dele se tornar ação penal pública incondicionada, que eu achei perfeitamente, bato palma para o legislador, que já estava mais que na hora disso acontecer, porque muitas pessoas que são vítimas de estupro ficavam com medo de falar do seu estuprador, de denunciar, de representar. E aí, mesmo que o delegado já tivesse com todas as provas, mesmo que o Ministério Público tivesse com todas as provas na mão, sabia que, de fato, aquela menina ali estava sendo estuprada,
não podia fazer nada se ela não fosse lá representar. E muitas vezes as vítimas de estupro, elas não representavam porque elas tinham medo, porque eram ameaçadas pelo estuprador, porque tinham medo de morrer. Então, ficavam com receio, tinham vergonha, muitas vezes. São o que elas relatam para mim quando chegam no meu escritório, geralmente. E aí, acertou o legislador quando pegou o crime de estupro, agora recentemente, e tornou a ação penal pública incondicionada. Agora, quem pratica estupro e a vítima que sofreu estupro não precisa mais representar. Basta, né? Qualquer pessoa pode denunciar, inclusive o próprio Ministério Público pode entrar com a denúncia de ofício, sem precisar de representação da vítima. Isso é um ponto para o nosso legislador. Deixa eu só dar uma pausa para responder a Vera aqui. Vera está perguntando quando é a data da inscrição da OAB. A gente não tem data ainda definida, Vera, porque a gente ainda está com a segunda fase aguardando ainda, que foi prorrogada para junho. Então, por conta da pandemia, a gente ainda não tem uma data expressa, a gente está aguardando a OAB se pronunciar para poder ver. Por enquanto, só tem prorrogado até agora a segunda fase, ok? Então, vamos aguardar a pronúncia da OAB, ela falar para poder a gente conseguir já ter isso aí, essas informações. Mas eu indico que você siga meu Instagram, Prof. Isabela Leal, se você não está lá ainda, que sempre que sair qualquer notícia de OAB, de concurso, eu sempre boto lá no meu Instagram, no meu Stories, e boto também no meu feed, tá bom? Quem vai me acompanhando, eu boto todas essas informações, que aí vocês vão estar sempre atualizados. Fora que é provas do estupro, que geralmente não é repetitivo. E isso mesmo. É a mesma coisa, né? E é um problema, né? O estupro, por conta disso. Mas, enfim, eu fiquei feliz quando a ação penal para o estupro saiu da condicionada à representação e agora é incondicionada. Mas, enfim, vamos lá. Então, já mostrei a vocês, já ensinei vocês como identificar no VAD-MECO, identificar na lei quando ela é ação penal pública incondicionada e quando ela é condicionada e quando ela é privada, tá bom? Então, eu acho que isso aí não tem mais erro, eu acho que ficou bem claro para vocês e está bem tranquilo. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. O que é ação penal pública incondicionada? Eu vou começar com a ação penal pública. O que é ação penal pública incondicionada? Gente, a ação penal pública incondicionada é aquela que não precisa preencher nenhuma condição especial para que ela possa ser ajuizada, como eu já falei. Como assim, Pro? Eu não preciso que ninguém represente, eu não preciso de nada. O Ministério Público, que é o legítimo para poder, que é ele que tem legitimidade para ajuizar a ação penal de natureza pública, é sempre o Ministério Público. Não importa se a ação penal de natureza pública é incondicionada ou condicionada, uma ou outra, o legítimo, quem tem legitimidade para ajuizar essa ação penal de natureza pública é sempre o Ministério Público, seja ela incondicionada, seja ela condicionada. Ele que é legítimo. E essa legitimidade você encontra tanto prevista na Constituição Federal, lá no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, de novo, 129, inciso 1 da Constituição Federal, fala isso, e o artigo 24 do Código de Processo Penal, ele traz expressamente o titular da ação penal de natureza pública, seja ela incondicionada, seja ela condicionada, é sempre o Ministério Público. É ele que vai oferecer o quê, gente? Vocês já aprenderam? A denúncia, ok? Então, a diferença é que na incondicionada, perceba, a incondicionada, a ação penal de natureza pública incondicionada, ele, o Ministério Público, ele pode entrar até de ofício, sem precisar de representação da vítima. Enquanto na ação penal pública condicionada, sempre eu vou precisar da representação da vítima, ou do seu representante legal, ou uma condição aí do requisição do ministro da Justiça, se a lei assim exigir, como eu já ensinei a vocês. Então, na ação penal pública condicionada, eu sempre vou precisar de uma condição especial. E que condição especial é essa? A representação ou da vítima, do ofendido, ou a requisição do ministro da Justiça, ok? Então, eu sempre vou precisar disso. Então, na ação penal de natureza pública, lembre-se, ela sempre vai se proceder mediante denúncia. É o Ministério Público que vai denunciar, seja ela incondicionada, seja ela condicionada. E qual é o prazo, professor? Agora que você já sabe a diferença de uma para outra, qual é o prazo para o Ministério Público oferecer essa denúncia? Uma vez que eu já estou numa ação penal de natureza pública incondicionada, ou mesmo se eu tiver numa ação penal de natureza pública condicionada à representação,
A vítima representou perante o Ministério Público, o Ministério Público, então, tem um prazo para ele poder oferecer essa denúncia. Que prazo é esse? Aí você vai lá no artigo 46 do Código de Processo Penal. O artigo 46 do Código de Processo Penal, ele traz dois prazos. Ele diz, se o meliantezinho, para quem não conhece, é o apelido carinhoso que eu dou para os meus meliantes. Então, se o meliantezinho ele estiver preso, o Ministério Público tem 5 dias para poder oferecer a denúncia. Contados de onde, Pro? Contados da data em que o Ministério Público recebeu os autos do inquérito policial. Quando o delegado mandou os autos do inquérito policial para ele, chegou na mão dele. Se o meliantezinho estiver preso, o réu estiver preso, ele tem 5 dias para poder lhe oferecer a denúncia. E se o réu estiver solto, ele tem ou afiançado, ele está respondendo em liberdade, porque pagou uma fiança aí, ele tem 15 dias para poder oferecer essa denúncia. Então, qual o prazo que o Ministério Público tem para oferecer a denúncia nessa ação penal de natureza pública, seja ela condicionada ou incondicionada? 5 dias se o réu estiver preso, 15 dias se o réu estiver solto. Facinho, 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 ok? Beleza, e esse prazo eu encontro onde? Artigo 46 do Código de Processo Penal. Esse, gente, é o prazo que o Ministério Público tem para promover a ação penal de natureza pública, seja ela condicionada, seja ela incondicionada, não importa. Sendo incondicionada, lembra, ele pode oferecer de ofício mesmo, tá bom? Beleza, então, falamos aqui um pouquinho da incondicionada, já dissemos isso, agora vamos para a ação penal pública condicionada à representação. A ação penal pública condicionada à representação, lembra, se ela for condicionada, ele, o Ministério Público, ele vai precisar que o ofendido, ou seja, a vítima, ou seu representante legal, represente para que ele possa oferecer a denúncia. A gente já entendeu isso aqui. Mas aí você já deve estar me perguntando, beleza, Pro, e o que é a representação? Gente, a representação, anote, nada mais é que uma condição de procedibilidade. O que, professora? Repito, é uma condição de procedibilidade. Eu quero falar isso aqui, por que eu quero falar isso? Porque isso já caiu numa prova de OAB e já caiu numa prova de delegado. Isso mesmo. Eles botaram, na questão da OAB foi uma questão facinho, a respeito da ação penal, assinale a alternativa correta. E aí, em uma das alternativas, eu lembro como hoje, letra B, estava lá escrito, a ação penal condicionada, ou de natureza pública condicionada à representação, ela exige uma condição de procedibilidade. Se você não soubesse que a representação nada mais é que uma condição de procedibilidade, você não responderia a questão. Então, vocês podem anotar isso aí, que a ação penal nada mais é que uma condição de procedibilidade. E o que é isso? É uma condição que deve ser preenchida para que haja a instauração da ação penal. Para que possa instaurar a ação penal. Ou seja, sem ela, sem essa condição, sem essa representação, não abre ação penal nos crimes de ação penal de natureza pública condicionada à representação. Certo? A vítima vai dizer assim, Ministério Público, delegado, prossiga com os trâmites. É só isso. Ela pode representar tanto perante o Ministério Público, ela pode representar perante o delegado, como ela pode representar perante o próprio juiz. Então, quem pode representar, então, prof? Quem é que pode representar? A vítima, que é o ofendido, né? Vocês escutam na prova, geralmente ele fala o ofendido, que é a própria vítima. Ou o seu representante legal, se a vítima for incapaz ou se estiver enfermo. Então, se a prova trouxer uma situação dizendo que a vítima está incapaz ou a vítima é enferma, pronto. Quem é que vai representar? Quem vai representar é o seu representante legal, que pode ser seu pai, pode ser sua mãe, quem tiver a sua representação legal ali. Então, como eu disse antes, a representação ela pode ser feita perante o juiz. Se for feita a ele, o juiz ele pode requisitar a instauração do inquérito policial. Por exemplo, você vai lá perante o juiz e representa. Aí o juiz ainda não tem ali, né? Ele vai poder requisitar, pedir, né? Vai requisitar lá ao delegado, que é a autoridade judicial, ou autoridade policial, já falei judicial, autoridade policial, para que ele possa instaurar o inquérito policial. Isso é muito comum a gente ver essa representação ser feita perante o juiz na audiência de conciliação, lá no GCRIM, no Juizado Especial Criminal, é onde a gente vê mais comum aí a gente ter essa representação sendo feita. E essa representação também pode ser feita ao Ministério Público.
O Ministério Público ele pode requisitar a instauração do inquérito policial também, para o próprio delegado. Ou, se na representação da vítima já estiverem presente a justa causa, o que é a justa causa? Indícios de autoria e prova de materialidade, pode ele mesmo, o Ministério Público, oferecer a denúncia, porque a vítima já foi lá, já representou e já trouxe provas suficientes para ele poder oferecer a denúncia. Aí, nessa situação, ele pode dispensar o inquérito policial. Ele já tem indícios de autoria e prova de materialidade suficiente na mão dele, e a vítima já representou, pronto, ele pode oferecer a denúncia, tá bom? E o mais comum que a gente vê, que é o mais normal, ela é feita perante o delegado. Então, que é o delegado, que é quem? Que é a autoridade policial. Normalmente, é assim que a gente vê. As pessoas são vítimas de um crime, vão na delegacia vai registrar um BO e ali mesmo ela já realiza a representação. É o mais comum que a gente vê. E essa representação, gente, ela pode ser feita tanto oralmente, como pode ser feita por escrito. Não exige formalidade para que a pessoa, a vítima, ela possa ali representar. Não exige formalidade nenhuma. Isso é importante eu falar para vocês. E aí é onde as provas mais pegam. Qual o prazo para oferecer a representação? Perceba, eu te dei o prazo para o Ministério Público denunciar, que é aquele prazo do artigo 46. Só que agora eu quero saber qual é o prazo para a vítima, o ofendido, representar. Existe um prazo para que ele possa representar? Para que ele possa fazer ali aquela representação perante o Ministério Público, perante o delegado, perante o juiz? Tem um prazo. E esse prazo para oferecer a representação está lá no artigo 38 do Código de Processo Penal, ok? Está lá no artigo 38 do CPP. Qual é o prazo? 6 meses. A contar de onde, Pro? Contados do conhecimento da autoria. Ou seja, em outras palavras, a vítima tem 6 meses do dia que ela descobriu quem é o autor do crime. Então, no dia que ela descobriu quem foi o autor do crime, que praticou aquele crime contra ela tem ali 6 meses para poder fazer essa representação. Então, minha gente, o prazo para ela representar é de 6 meses, a contar do dia que ela descobriu quem é o autor do crime. Se ela não fizer, a vítima não fizer dentro desse prazo, o que é que acontece, Pro? Gera decadência. O que é a decadência? A decadência que é uma causa extintiva de punibilidade, prevista lá no artigo 107, inciso 4 do nosso Código Penal. De novo, se a vítima não realizar esse prazo dentro dos 6 meses, ali estipulado, para representar, gera decadência, ocorre a extinção da punibilidade para o autor do crime, para o meliantezinho. Então, esse é um prazo decadencial, que é o quê? A perda do direito de ação, é a decadência, ok? Então, ela vai extinguir a punibilidade para o autor do crime. E aí, acabou. Não vai poder fazer mais nada. Entenderam isso aqui? Tranquilo? Fácil, né? Beleza. Mas e esse prazo aí, como é que ele é contado? Muita gente não sabe. Como é que é feita a contagem desse prazo para a vítima representar? Gente, a contagem desse prazo, ele vai ser feito de acordo com o direito penal. Como assim? É um prazo penal, porque existem 2 prazos. No processo penal como um todo, a gente tem um prazo penal e a gente tem um prazo processual. Aqui é um prazo penal, ou seja, vai contar incluindo o dia de início e excluindo o dia do final. De novo, como é que eu conto? Eu vou incluir o dia do início e vou excluir o dia do final. Ah, Pro, me dá um exemplo aí. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar, deixa eu escolher aqui um dia. Vamos botar aqui no dia 28/9, vamos botar aqui, 28 de setembro, a vítima tomou conhecimento de quem é o autor daquele crime. Vamos lá, vamos imaginar que nesse dia ela tomou conhecimento. Então, perceba, eu estou botando aqui para vocês, ó, 28/9. Então, ela tomou conhecimento. Então, eu incluo, para contar o prazo, eu incluo o primeiro dia e excluo o último dia. Perceba. Então, o primeiro dia que ela descobriu quem é o autor do crime, qual é? 28/9. Então, esse prazo aqui é o primeiro dia já, é 28/9. É o dia que ele começa a ser contado. Logo, eu tenho até quando? Aí você vai contar agora 6 meses. Então, setembro. Vamos lá, setembro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, ok? Então, março, a gente completa em 28 de março, completaria aí 6 meses.
Mas preste atenção, o prazo, eu tenho que andar uma casinha para trás. Então, o que eu vou fazer? Eu incluo o primeiro dia e excluo o último dia. Então, eu vou fazer o quê? Se eu vou excluir o último dia, então eu vou ter que andar uma casinha para trás. Qual é o meu último dia do prazo? 27 de março. Esse aqui seria o meu último dia do prazo. Perceba, eu incluo o primeiro dia e excluo o último dia. Então, se eu contar aqui, 28 de setembro até 28 de março, eu tenho o quê? 6 meses. Contando até 28 de março, são 6 meses aqui no dia 28. Porém, eu tenho que excluir o último dia. Então, eu ando uma casinha para trás. Toda vez que eu for contar prazos decadenciais, não esquece disso, prazos penais, eu incluo o primeiro dia e excluo o último. Então, eu incluo o primeiro dia e eu vou pular uma casinha para trás. Você não esquece nunca mais disso. Pula uma casinha para trás. Então, o último dia do prazo seria 27 de março. Se você entrasse, se você representasse no dia 28 de março, já tinha ocorrido a decadência. Já estava extinta a punibilidade. Então, o último dia que você teria para representar é 27 de março, até meia-noite do dia 27 de março. Deu meia-noite, acabou o prazo para você representar. Ficou claro isso? Não esquece disso, gente, porque é diferente a contagem de prazo penal para a contagem de prazo processual, tá bom? É muito diferente. E não se preocupe, eu não vou falar a contagem de prazo processual hoje, porque eu vou dar outras aulas aí, quando eu for falar de recurso com vocês, aí eu vou e ensino vocês a contar o prazo processual. Por enquanto, eu só quero que vocês contem um prazo dessa forma. É um prazo decadencial? Falou em decadência, eu sempre vou usar o prazo penal. Eu vou incluir o primeiro dia e excluir o último dia. Então, terminei no último dia ali dos 6 meses, pula uma casinha para trás. Pronto, terminei 28, pula uma casinha, 27 seria o nosso último prazo. Não tem erro, tá bom? Beleza. Então, agora que a gente já ensinou, a gente já viu. O titular da ação penal de natureza pública condicionada, também como na incondicionada, é o mesmo, o Ministério Público, lá conforme o artigo 24 do Código de Processo Penal. Mas aqui, diferente da incondicionada, eu vou precisar de quê? Da representação ali do ofendido, da representação da vítima, tá bom? Tudo bem? Tranquilo? E a ação penal pública condicionada à requisição, Pro? E agora? E quando eu falo da requisição do ministro da Justiça? É a mesma coisa, é o mesmo raciocínio. Para poder eu entrar com uma ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, eu preciso que o ministro da Justiça requisite ao Ministério Público para que eu possa oferecer, para que o Ministério Público possa oferecer aquela ação penal. Então, o ministro da Justiça, ele vai precisar ali, aquelas ações penais que são de requisição do ministro da Justiça, ele vai precisar requisitar, minha gente. Se não houvesse a requisição, mesma coisa. O Ministério Público, porque é uma ação penal de natureza pública, não vai poder oferecer a denúncia, ok? Isso é muito importante a gente poder falar aqui, porque muita gente confunde isso. E como é que eu sei que é de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça? Já ensinei a vocês. A própria lei, ela vai trazer. E um exemplo está no artigo 145, parágrafo único, onde ele traz. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa requisição do ministro da Justiça. A requisição, ele é um ato de natureza política, onde o ministro da Justiça, ele vai autorizar a propositura da ação penal por parte do Ministério Público em alguns delitos, alguns crimes, como, por exemplo, o crime contra a honra praticado contra o presidente da República, que foi o exemplo que eu trouxe para vocês do artigo 145, parágrafo único, tá bom? Esse é um exemplo que a gente traz. E aí vocês já devem estar se perguntando, mas vem cá, Pro, e a requisição do ministro da Justiça, ela tem um prazo igual à representação? Atenção aqui, a requisição do ministro da Justiça, ela não tem prazo. A requisição, ela pode ser feita a qualquer tempo, enquanto a prescrição do crime não ocorrer. Enquanto não houver prescrição do crime, enquanto não estiver extinta a punibilidade do crime ali por conta da prescrição, a requisição do ministro da Justiça pode ser feita a qualquer tempo. E isso é uma grande pegadinha na hora das provas, porque você fica com aquilo na cabeça. A ação penal de natureza pública condicionada à representação tem um prazo de 6 meses, mas a ação penal de natureza pública condicionada à requisição da ministra da Justiça não tem prazo. Ela pode ser feita a
qualquer tempo, logicamente respeitando o prazo prescricional daquele delito. Porque se aí o delito já estiver prescrito, obviamente, não cabe mais abrir uma ação penal. Entenderam? Isso é muito importante mesmo a gente falar, porque eu fico preocupada que muita gente confunde uma coisa com a outra. E outra coisa que eu queria falar é quanto aos efeitos da requisição. Porque, assim, vocês sabem a diferença da requisição para a representação? A requisição, ela traz um quê de obrigatoriedade. Quando a gente fala a palavra requisitar, a pessoa, por exemplo, é como se o Ministério Público estivesse obrigado a abrir ação penal. Requisitar quer dizer obrigatoriedade. Representar, ele pode ou não. Porém, cuidado, no caso da ação penal de natureza pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, perceba, a requisição, apesar do nome ser requisitar, requisição do ministro da Justiça, não vincula o Ministério Público na obrigatoriedade dele propor a ação penal. Ou seja, em que pese a palavra ser requisitar para o Ministério da Justiça, o Ministério Público ele não está obrigado a propor a ação penal, a entrar com a ação penal ali, se o Ministério Público requisitar. Por quê, Pro? Porque depende. Ele vai analisar, ele vai ver a presença dos requisitos necessários ao oferecimento da denúncia. Ele vai ver. Se tiver todos os requisitos ali existentes para o oferecimento da denúncia, aí sim ele vai poder oferecer a denúncia. Ok? Entenderam? Eu quero saber de vocês que estão me assistindo aí. Alguma dúvida em relação à ação penal de natureza pública? Me digam. Alguma dúvida em relação a ela? A incondicionada e a condicionada ficou tranquilo para vocês? Ficou fácil aí? Vão me dizendo aqui no chat. Ficou fácil? Consegui descomplicar um pouquinho isso na cabeça de vocês? Então, isso é bem fácil. Só você fazer essa diferença. A ação penal de natureza pública incondicionada não precisa de nenhuma condição para o Ministério Público oferecer a denúncia. Olha, se é ação penal pública condicionada à representação, precisa da representação da vítima ou do seu representante legal num prazo de 6 meses. E se for ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, pronto, acabou. Eu preciso da requisição do ministro da Justiça, o Ministério Público, para abrir a ação penal, para oferecer a denúncia. Com isso, fechamos todos os pontos importantes da ação penal de natureza pública. E a ação penal de natureza privada, Pro? Vamos lá, para a gente poder andar rapidinho aqui, para a gente poder finalizar com chave de ouro. Já a ação penal de natureza privada, eu já disse a vocês, que é aquela em que se procede mediante queixa. O próprio texto já vai trazer expresso que ela se procede mediante queixa. Que queixa é essa? Queixa-crime, que é a petição inicial para a ação penal. Então, quem é titular para abrir essa ação penal de natureza privada? Aquela que a titularidade é de quem? Do particular. Quem ajuiza a ação penal de natureza privada é o particular. E esse ajuizamento é feito através da petição inicial chamada queixa-crime. Tá bom? Então, essa queixa-crime, gente, ela só é feita em juízo. Pelo amor de Deus. Ninguém vai na delegacia fazer queixa, não. Tá bom? Vocês têm aquela mania de dizer que vai lá, né, da delegacia fazer queixa. Ah, vou ali na delegacia prestar queixa. Quem nunca? Diz aí para mim. Vou na delegacia prestar queixa. Você, aluno meu, não abre a boca para falar isso. Aluno meu não fala isso. Você não vai na delegacia fazer queixa, não. Você vai na delegacia noticiar um crime. Você vai na delegacia registrar um boletim de ocorrência. Você vai registrar um BO. Você não vai lá fazer prestar queixa, não. Não abram mais a boca para falar isso. Você pode até chegar lá na frente do delegado e se queixar da vida. Ô, doutor, tua vida tá boa para mim, não, o negócio tá difícil, o negócio tá pegando. Você pode fazer isso aí. Mais que isso, impossível. Não pode fazer isso, não. Você vai registrar um BO. Você vai noticiar um crime. Até porque queixa-crime é a petição inicial dos crimes de ação penal privada, tá bom? Então, por isso que é errado você falar, provavelmente na faculdade, você já ouviu alguém falar isso para você, né? Ah, queixa-crime. Ou já ouviu algum professor reclamar? Não, tá errado. Algum professor, eu reclamo, dos meus alunos eu reclamo. Quando fala assim, professora, eu fui na delegacia prestar queixa, eu faço, você foi na delegacia fazer o quê, menino? Aí ele faz, esqueci, registrar um boletim de ocorrência. Fui lá noticiar um crime. Fui lá registrar um BO. Pode até falar registrar um BO, mas prestar queixa não.
Não existe isso. Você vai na delegacia registrar um BO. Você queixa crime, quando a gente fala, eu vou ali oferecer uma queixa, é uma queixa crime, petição inicial da ação penal privada, tá bom? Não esqueçam isso nunca mais, para não estar fazendo besteira e vacilando aí na frente de cliente, falando bobagem, tá bom? Beleza. E aí nós temos 3 espécies de ação penal privada. 3 espécies. Mas sabe o que é que eu vou fazer? Eu sei que vocês vão ficar, sabe o que é que eu vou fazer? Vou parar por aqui. E a ação penal privada, agora, a gente vai falar na próxima sexta-feira. Na próxima sexta-feira, parte 2 da nossa aula, onde eu vou destrinchar agora as 3 espécies de ação penal privada. Por quê? Porque senão vai ser mais 1 hora falando com vocês aqui, a live vai ficar muito grande e não vai ficar, eu não vou ter o desempenho de vocês aqui, ok? Então, fechamos aqui esse Descomplicando a Ação Penal. Na semana que vem, combinado com vocês, 5 horas da tarde, novamente, a gente vai fazer a parte 2 do Descomplicando a Ação Penal, trazendo aí a explicação sobre a ação penal de natureza privada. E aí a gente vai destrinchar as 3 espécies de ação penal de natureza privada. E aí eu já faço um convite para vocês, mais uma vez, me sigam no meu Instagram, Prof. Isabela Leal, botem lá o tema que vocês querem ouvir, apesar de que o tema da semana que vem já está fechado, vai ser a ação penal de natureza privada, ok? Então a gente vai falar delas, vamos falar das 3 espécies dela. Sigam também o meu Telegram junto com o professor Cristiano Lázaro, a Bela e a Fera, tá lá, aqui, vocês podem entrar no meu Instagram, no meu link, na bio, lá na minha mensagem, onde está a minha descrição, tem um link onde você tem acesso ao meu Instagram, você tem direto ali para o meu Telegram, você tem para o meu canal do YouTube, sigam o meu canal do YouTube, do YouTube, Prof. Isabela Leal. Essa aula vai ficar gravada no meu canal do YouTube, se alguém quiser assistir, se alguém quiser tirar uma dúvida, vai subir tanto aqui para o Portal F3, quanto para o meu canal do YouTube, Prof. Isabela Leal, tá bom? E mais, tem algumas pessoas que estavam me perguntando sobre o meu Vadimeco, o Vadinho do Poder. O Vadinho do Poder está na promoção, lá pela editora Ridel, que é o Vadinho do Poder, meu com a delegada Ana Vitória, que é minha amiga, minha parceira, amiga, querida. Então, o Vadinho do Poder completíssimo, já está atualizado com pacote anticrime, com atualização digital, ele é lindo, a capinha, tudo certinho, e ele estava de R$ 179, está por 69, ou está por R$ 89, e você ainda pode parcelar no site da Ridel. Então, no link no meu Instagram, tem lá, você vai direto, aproveitem, não percam a oportunidade de adquirir o Vadinho do Poder, se vocês não tiverem ainda. Para quem me perguntou, estou trazendo para vocês aqui agora, tá? E para quem me perguntou das minhas aulas de penal e processo, eu tenho os módulos do Portal F3, onde eu tenho um combo e eu tenho as aulas isoladas, são as minhas isoladas de direito penal e de processo penal, que também está numa promoção master, que o PB abriu aí para vocês também, do Portal F3, para a galera poder comprar, adquirir os módulos, está bem baratinho. Salvo engano, gente, eu não tenho certeza, mas eu acho que está entre R$ 49 aí, está bem tranquilo, tá bom? Então, depois dê uma olhadinha, se vocês tiverem interesse, quiserem aprofundar nas aulas, eu tenho aí esses módulos. Bom, como é sempre de costume, eu sempre termino com uma mensagem de força, uma mensagem de fé, uma mensagem de coragem, e hoje a mensagem que eu vou deixar para vocês é o seguinte: todos os momentos da nossa vida a gente tem que estar pensando no prêmio pela nossa superação, pela participação, pelo momento da gente conseguir superar cada uma das situações que a gente passa na nossa vida. Assim, gente, como um corredor, uma pessoa que corre ali para alcançar a vitória, que sente a alegria de atravessar a linha da chegada, a linha da meta, depois de tanto suor, de tanto esforço, você também merece desfrutar o sabor da vitória, o sabor do prêmio pela superação de um momento tão difícil que você pode estar passando ou que você já passou. Sim, você é um verdadeiro vencedor nessa complexa corrida de vida. A gente está fazendo essa metáfora com a corrida, que é a nossa própria vida. Não há, gente, adversidade, não há obstáculo que tenha feito você desistir, nem problema que leve você sequer a recuar se você não quiser. Olhos nos olhos, você sempre enfrenta todos os obstáculos com grande determinação. E esse período,
seja qual for o período que você possa passar de difícil dificuldade, ou de difícil dificuldade foi horrível, de difícil, né, com obstáculos, que você conseguiu, que você pode conseguir agora ultrapassar, vai ser prova daquilo que você fez para superar. Então, chegou agora o momento de você que está conseguindo superar com força, com coragem, com determinação, com fé, de você poder sentir a paz, de você poder usufruir um pouco da sua tranquilidade. As marcas de cada batalha continuam em seu corpo e sua alma já está calejada das lutas. Eu sei, como eu também já tenho, eu tenho marcas na minha vida das lutas que eu passei para chegar onde eu cheguei. As lutas que eu travei comigo mesmo. E eu sei que você também pode estar travando diversas lutas com você mesmo. Mas agora o seu coração, quando você disser assim, eu consegui, você vai ver que seu coração vai descansar. E você vai ter o tempo para ser feliz. Junto das pessoas que você ama, das pessoas que torceram por você, das pessoas que estiveram ali a todo momento te ajudando, trabalhando junto com você, te dando força, te dando coragem. Então, acredite que você ainda vai vencer, seja qual for a luta, seja qual for a dificuldade que você esteja passando no seu caminho. A luta, ela não fica por aqui. A sentença final ainda não é essa. Enquanto você não deixar de batalhar, existirá sempre a possibilidade de inverter o rumo que sua vida está tomando. E acredite que eu estou deste lado, me certificando de que você é vencedor, é vencedora, e que você nunca vai desistir. Tenha coragem para continuar. Mesmo após todas as quedas, mesmo após todas as dificuldades, todas as batalhas, todos os obstáculos que a gente tem que passar, se caiu, levanta. Hoje você vai estar mais forte que nunca, porque você vai aprender com tudo que correu mal, que você julgou que aquilo ali era ruim. E eu tenho certeza que dessa vez você vai vencer. Mas isso só depende exclusivamente de você. Por quê? Porque o vencedor é aquele que não desiste nunca. E essa frase foi a frase que eu publiquei no meu Instagram hoje pela manhã. O verdadeiro vitorioso é aquele que não desiste nunca. Um beijo no coração para cada um de vocês. Que Deus ilumine a vida de vocês. Chame os colegas, chame os amigos. E na semana que vem estarei com vocês novamente. Quero estar juntinho com vocês para a gente poder fazer ação penal de natureza privada juntinhos, tá bom? Gente, obrigada por estar comigo aqui. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.